Salve, salve galera, tá começando mais um Podzão, o nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News. Esse, claro, é mais um produto RomaCast que você confere no Spotify por meio de áudio e também no YouTube em formato de videocast. Eu sou Alexandre Alencar e hoje a mesa recheada de pessoas para a gente debater o encerramento da primeira fase da Série C de 2022. Vou começar pelas meninas, do meu lado aqui, Andréa Espírito Santo. Valeu, Andréa, por mais uma vez ter topado gravar com a gente, vindo diretamente de Fortaleza, hein? Galera rolezeira. Obrigado pelo convite, né? Bora lá falar, porque esse final de semana foi agitado, já teve gente entrando de férias. Eu estava de folga, tá, gente? Não era folga, férias, não era folga férias. é diferente de férias, né? Não, é completamente diferente. E Gabi Gutierrez também aqui para trocar uma ideia com a gente. Fala, Estou Gabi. aqui novamente. Vamos falar sobre essa etapa que encerramos no futebol, na Série C, né? E o que a gente vai começar agora, para alguns, para outros. Exatamente. Ficou para o próximo ano. Como foi ao longo dessa temporada todinha, né? Basicamente, Arlen, metade de Belém feliz e outra metade triste, né? Tudo ficou muito assim esse ano. Tudo bom, mano? E aí, como é que tá? Tá bem, fala Alexandre, Gabi, Andréia. Cara, muita alegria de um lado da Almirante Barroso e muita tristeza, decepção do outro lado da Almirante Barroso, né, Alexandre? É um trabalho aí, um acontecimento que não se esperava por esse lado que ficou triste e muita expectativa pelo que realizou, muita felicidade pelo que realizou o time do outro lado da Almirante Barroso. Queria uma enquete primeiro. Por qual dos dois assuntos a gente começa falando, hein? É tanta coisa. O que vocês acham? O lado feliz ou o lado triste? Normalmente a tristeza rende mais, né? Então dá para começar Isso. com a coisa boa e depois Então levar. vamos começar falando do Paysandu, porque era o que todo mundo já esperava desde a metade da Série C, né? A gente viu que o Paysandu era um time muito mais encaixado do que o do Remo, mesmo sem tantos nomes relevantes como o elenco azulino, mas acabou que o Paysandu ficou ali com a mesma quantidade de pontos que o Mirassol, se eu não estou enganado, os dois times com 33 pontos, é isso mesmo? É isso mesmo, os dois times com 33 pontos, até o Figueirense, né, em terceiro também com 33, que coincidência, né? Que coincidência, o número que o Paysandu não gosta. O número da sorte do outro lado, né? Exatamente, né? Mas o Paysandu, empatado ali com o Mirassol, cumpriu o que prometia para a torcida, um time que brigou até o final, que foi muito soberano nas partidas, principalmente em casa, e que nesse último jogo teve esse revés aí contra o time do Floresta, 1-0. Acabou perdendo a invencibilidade dentro de casa. Dentro de casa, que é um número importante, né? Uma marca que a gente sabe que não entra em campo, mas sim influencia para os jogadores e para a própria torcida, né? Mas Márcio Fernandes consolidando um bom trabalho, o Paysandu mais uma vez, como foi nos últimos anos, indo para o quadrangular da Série C. Agora é outro campeonato, né? Tudo do zero. Sim, agora vai começar e a gente fica preocupado, né? A torcida também se preocupa em ver essa situação de como é que vai ser o Paysandu daqui para frente, né? Porque bom, vamos considerar assim, essa primeira fase do Paysandu, eu acho que o Paysandu fez tudo certo. Claro, teve seus percalços, teve seus momentos que a torcida, eu acho que ficou temerosa de que não fosse conseguir seguir, mas tudo que precisava fazer, fez. Tudo que precisava conseguir, a pontuação que tinha que chegar, chegou. Não à toa terminou em segundo lugar. Poderia ter conseguido o primeiro se não tivesse a derrota, né, no final de semana passado, mas o Paysandu fez o que era necessário. Agora, para a segunda fase, caiu nesse time que, nossa, é um time difícil, vai enfrentar um Vitória. Gente, eu não sei vocês, qual vai ser a aposta de vocês, mas eu acho que o Vitória já tem uma das vagas. Vai correr atrás dessa vaga, entendeu? Eu acredito que vai. Então vai ficar, se isso acontecer, vai ficar entre Paysandu, Figueirense e o ABC. E eu espero que seja o Paysandu, né? Que consiga. Mas vai ser... É só o Paysandu continuar fazendo melhor, né? Até melhorar o que fez na primeira fase. Muita gente falou, né, quando foram decretados cada grupo e tal, muita gente falou, nossa, o Paysandu pegou o pior grupo, não ganhou nenhum desses adversários. Mas é aquela coisa... O grupo da morte, né? O grupo da morte. Eu para ser bem sincero, eu não gosto muito de pensar dessa maneira. Eu acho que isso, da mesma maneira como esses times causam um certo desconforto no Paysandu, na torcida do Paysandu, o Paysandu também incomoda muito. É um time que vem aí brigando há algum tempo pelo acesso.
sem conseguir até aqui, mas que levou, foi até o quadrangular, né? Então chegou muito perto, mas assim, não vejo por que agora ter medo, entendeu? Acho que independente do grupo que tu entrar, qualquer grupo que o Paysandu fosse cair, pegar times que têm menos tradição ou menos torcida, ia ser um grande adversário também. Ninguém vai querer morrer na beira. Já pensou? Poxa, passou todas as rodadas, chegar agora, quando tu tá perto de conseguir ali o que tu quer, vai morrer? Não, todos os times vão pra brigar. E é aquilo que a gente sempre fala, todos eles já se conhecem. Todos já se Já conhecem, sabem. Teve uma peça ou outra de reposição, Sim, talvez que mudou um deu uma técnico, modificadinha arrumou ali, alguma mas- coisa, mas não tem muito o que fazer. É se preocupar com si. Agora, quem vai passar? Quem será que vai passar? Se vai ser o Vitória? A outra vaga a gente não sabe, mas o Paysandu vai atrás da vaga dele, né? Eu penso que os outros times, né, que tem que se preocupar com o Paysandu. Porque se a gente analisar o primeiro turno dos times é uma coisa, o segundo é outra, né? No segundo turno da primeira fase, o Paysandu ele teve um crescimento, uma consolidação do trabalho e isso a gente viu aí nos jogos em casa, o time bastante concentrado. Tanto é que eles conseguiram aí a segunda colocação, praticamente ali podendo ter a primeira se não dá esse vacilo em casa. Então eu penso que quem tem que se preocupar são os times que vão enfrentar. Por exemplo, a gente viu Vitória, que passou praticamente o campeonato todo na zona, né, ali ou próximo, e agora na reta final conseguiu aí essa classificação. Então o Vitória, eu pensava que seria rebaixado a Série D. Né? Mas teve aí uma boa alavancada, né? Conseguiu. Se reestruturou. Uma Verdade. reviravolta, né? Eles acordaram, né? No meio. E também teve muito apoio da torcida. Sim. Souberam acordar no momento O exato. bateu o recorde, né, de público nessa Série C. É o time que mais leva torcedores pro estádio lá no Barradão, até porque o Barradão tem uma capacidade maior do que Curuzu e Bainão, né? Mas aquilo que a Gabi falou de Grupo da Morte, quando eu estava de plantão, quando saiu todo o quadrangular e tal, e aí eu acho que tem que ver como é que fica na cabeça do torcedor do Paysandu, dos próprios jogadores e do Márcio Fernandes, né? Porque, como a Gabi disse, são 3 times que o Paysandu não venceu na temporada. Apesar de que eu acho que no jogo contra o ABC, que foi a estreia do Paysandu fora de casa, o Paysandu começa na frente, né? Ele abre o placar Não, e depois leva o empate, não é isso? Acabou Contra o ABC 1-1, foi. jogo, Acabou 1-1, mas não foi nossa estreia fora de casa, não. Que o nosso primeiro jogo foi... O Paysandu jogou a primeira vez fora de casa. Aí goleou o Atlético Cearense. O jogo foi em... Paysandu ia... Não. Não foi Não, lá e na maioria das vezes o Paysandu sofre esse empate, né? No final, que lá no segundo tempo, aquela questão que a gente veio falando aí o campeonato todo. O empate com o Figueirense foi a bobeada decisiva pro Bruno Leonardo sair do time, né? Isso. Foi de Então, vacila, sempre né? no final o ABC e Paysandu sofre. foi 1-1 fora de casa, dia Fora de 20 de casa. abril. Foi Foi logo 20 de no abril. começo, né? E da sempre no Série C. final. Então eu penso que esses pormenores aí, essa questão do segundo tempo, o Paysandu não manter o ritmo do primeiro, isso daí, com certeza, a equipe técnica já plotou, já observou e já buscou corrigir. E hoje o Paysandu está mais concentrado, os jogadores estão mais concentrados e estão mais fortes do que antes. Então, por isso que eu defendo essa tese, que são os times que vão enfrentar o Paysandu que tem que se preocupar. O time do Márcio Fernandes está bastante focado e tem todas as... unido bastante, e a torcida abraçou a Tem causa. peças boas que encaixaram Perfeito, no time, né? correto. Então, assim, fortíssimo candidato ao acesso e como é um novo campeonato, né, eu penso que agora é só manter essa concentração e cada jogo é uma final. Não, só pra gente falar Bater essa o questão, martelo. bater. Foi ABC e Paysandu, foi 1-1 lá no Frasqueirão. É o jogo atrasado da primeira rodada. Foi um jogo atrasado da primeira Porque rodada. o ABC tava na final do campeonato estadual, né? É Isso mesmo. Exatamente. Aí por isso que teve. Então, mas se a gente for falar o Paysandu sempre tem chegado nas fases decisivas para subir na Série C e não tem conseguido, apesar de sempre chegar, né? Mas ano passado foi muito frustrante para a torcida o que aconteceu. O Paysandu teve uma campanha tão boa quanto a desse ano e no quadrangular não conseguiu vencer uma partida sequer, né? Mas ano passado a gente tem que ter uma... Eu acho que a gente precisa ficar claro que ano passado era uma competição completamente diferente, Por causa né? da pandemia, né? Não só isso, porque ele estava em grupos diferentes.
Ah, sim, Entendeu? é, Aí questão quando de que tem era o grupo cruzamento, diferente. Sim. e gente, a gente não pode esquecer uma coisa. Não, os times do Nordeste têm tradição, aqui a gente tem tradição, mas os times do Sul e Sudeste possuem dinheiro também, né? Tem investimento bom. E isso envolve Então, muitos interesses. E aí eles estavam, pois é, eles estavam no grupo A, o outro estava no grupo B. Aí quando eles se encontram, a gente, inclusive o Paysandu passou por muita sorte, ainda passou em quê? Em primeiro, segundo lugar? O ano passado o Paysandu classificou em primeiro. Foi líder. primeiro, e todo mundo pensou como conseguiu passar em primeiro, né? Porque isso foi uma surpresa para muita gente. E aí chegou no outro grupo, refletiu justamente, chegou na segunda fase, refletiu justamente o que a gente já desconfiava desde o primeiro turno, desde a primeira fase, que o time não era bom. Que não foi um time legal. Ele teve várias trocas de técnico ano passado. Foi uma sequência, entendeu? O que é totalmente diferente. O trabalho é muito mais consolidado, né? Olha, o Márcio Fernandes jogou no Remo aqui, quando ele foi comandante. Ele também não teve sorte de passar com o Remo. Ele caiu na primeira fase. 2019. Não seguiu. Pois é. Foi o jogo do gol do Ipiranga, né? Esse gol. Aí ele não conseguiu passar. Ele não conseguiu passar e saiu, caiu. Mas tinha feito uma bela campanha com o Remo até então. Só que não conseguiu o principal objetivo, que era seguir de fase. Quando foi no Paysandu esse ano, não. Ele já mostrou o Márcio Fernandes, que é uma pessoa que tem experiência, né? Tava completamente diferente e que vem com a bagagem de já ter conseguido 2 acessos. E pode conseguir o terceiro. E se passar, dependendo da posição do grupo, pode conseguir até o título de novo. Ele chega como campeão da Série C, né? Ele foi campeão no passado. Calma, Gabi, segura o coração. Tava no Londrina, né? E tava no Londrina e não rebaixou Londrina, conseguiu salvar. Salvou Londrina contra o Remo Verdade. no Bainão, né? É isso Salvou aí. Londrina contra o Remo no Bainão. E digo mais, na realidade, eu vejo que o Paysandu ano passado, ele vencia, mas não convencia. Esse ano, é diferente. ele vencia Essa e convenceu, é a aonde trouxe a torcida para junto dele. Correto. Pra torcida e ter aquele apoio. E foram várias trocas ano passado. Tipo, o time do Paysandu ano passado, o que estava faltando para o ano passado está acontecendo esse ano. E é aquilo, a gente agora, o Paysandu, ele precisa fazer o dever de casa. Não tem mais o que pensar. É dever de casa, é vencer em casa, aproveitar todos os pontos possíveis. Quase que Libertadores, né? Tem que vencer em casa e empatar fora. É isso, acabou. É isso, acabou. Se puder vencer fora, melhor ainda. Melhor aproveitar ainda. o histórico e já conhece os adversários. Eu aposto que agora, nesse momento, o técnico deve estar, o Márcio Fernandes deve estar numa loucura na cabeça dele, que a gente nem imagina, né? Imagina os planos. Não, e os analistas? Os Mas era até deixa analistas. assim, calculando as coisas, né? Coitado de nós. Mas apesar do Paysandu ter pegado um grupo com times teoricamente mais complicados, né? Tem 2 viagens curtas, né? 2 times aqui do Nordeste são viagens mais curtas. Podia ter. Vai que o São José, se tivesse classificado, tivesse que viajar para o sul, né? Tudo bem, o Figueirense não é nada perto. Eu queria puxar uma pequena polêmica para a gente encerrar o assunto Paysandu e queria pedir em especial a opinião da Gabi e da Andréia. Sim. Na semana passada, no podcast do Paysandu, Pode Papão, né? O nome do podcast do Paysandu, o Márcio Fernandes declarou que tentou convencer o Robinho a jogar pelo Paysandu. Ele já tinha sido acusado do estupro lá na Itália, quando ele jogava no Milan, mas ainda não tinha sido julgado, né? Tudo bem que a história foi antes dele ser julgado, mas ele já era réu no caso. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? E se o Robinho vem jogar no Paysandu? Vocês acham que a torcida, principalmente as que são mais engajadas politicamente, iam aceitar um cara que é acusado de estupro contra uma menor de idade? Vocês acham que iam aceitar de boa? Ou podia ser aquela contratação que vai dar mais dor de cabeça do que resolver os problemas? O Robinho o Márcio Fernandes treinou o Robinho no Santos, né? Só para deixar claro. Eu acho que nem combina mais. Acho que o Paysandu tem feito umas campanhas tão legais, com certeza contra a violência contra a mulher, né? De combate à violência contra a mulher, de combate ao racismo, à homofobia. Fez uma diretoria só para as mulheres, né? No estádio, né? Tinha essa diretoria. E eu acho que a chegada do Robinho ia balançar demais, ia criar uma polêmica desnecessária. Eu entendo a posição do Márcio como treinador, que ele deve ter um carinho especial pelo Robinho. Ele deve conhecer. Assim, o Robinho, se não fosse esse problema, o Robinho, ele é uma pessoa que sabe jogar. De repente, numa Série C, encaixaria. Só que aí tem um problema. Ele tá sem jogar tem um tempo, então ele estava sem ritmo de jogo. Tanto que é uma coisa que ele fala, né, também, que não veio
também por essa questão, e vir pra cá ia criar uma polêmica desnecessária. Eu acho que o Paysandu não Gerenciamento precisa. de crise, né? Não. Gigantesco. Não tem, gente. Embalar um elenco inteiro, que tá todo mundo muito tranquilo, Pois é. com um problema É. que não tem necessidade. Eu acho que não é um momento de se trazer. Eu acho que a gente tem que pensar bem. Quando o Remo trouxe o Leandro, eu realmente pensava que o Leandro pudesse ter resultado, porque se tratava de uma Série C, eu acreditava no talento dele e tal. Só que, infelizmente, não serviu. E aí criou uma situação chata, criou uma situação desconfortável. Aí tu ia trazer o Robinho pra cá, pra criar uma situação no extracampo, pra criar toda uma... Nossa, e o Paysandu não precisa disso. Não precisa, a gente não precisa. É igual... problema. Não, é igual como se fosse contratar o goleiro Bruno. Sim. Entendeu? A gente até falou dele Sabe, aqui, a ó. gente não precisa trazer esse tipo de situação agora. Eu acho que o foco tem que ser total em campo. E o Paysandu não tem outras pessoas que podem representar melhor. Tá com o Ricardinho, por exemplo. O Ricardinho vai ser relacionado para os próximos 6 jogos. Não vai entrar em campo, porque ele ainda não é o momento dele entrar em campo. Inclusive, dizem que se o Paysandu subir, ele pode até continuar aqui. Não é o momento, sabe? Mas ele vai acompanhar por quê? Porque ele é uma referência positiva, uma referência que vem desde o Botafogo. Eu acompanhei a contratação do Ricardinho, eu acompanhei bem de perto essa contratação. Eu ficava em cima, acompanhei todos os bastidores. E na época eu lembro que eu conversei até com a repórter de um portal lá do Rio de Janeiro e com ela sobre essa questão do Ricardinho. E ela disse, não, ele realmente era um cara de bastidores, ele comandava. Eu entrevistei o Marco Antônio, que jogou no Botafogo, ele me falou que o Ricardinho era uma pessoa importante, não estava jogando, não estava na sua melhor fase, mas ele era um líder nato. E eu falei isso, logo quando ele veio para cá, eu falei isso. Eu falei, não, o Ricardinho vai contribuir muito, pode até não jogar, mas ele vai contribuir muito pro extracampo, Ele é um né, cara pros bastidores. muito presente. E eu acho na que Curuzu, ele tá sempre Pois lá. é. E é um cara que tem um carinho, a gente vê a família dele por lá. Então, ele é muito envolvido, aí realmente. trazer um Robinho diante de um Ricardinho, eu acho que ia ficar uma confusão Meio desnecessária. conflituoso, né? Entendeu? Eu entendo a porque posição a do gente Márcio Ia já Fernandes. tumultuar pensando- bastante, porque a imprensa nacional ia voltar Toda pro Os Paysandu. os olhos né? para cá, para o Paysandu, ia criar uma polêmica, né? Então isso iria mudar o foco, porque iria ter que responder essas polêmicas, enfim. E o Paysandu hoje, cada passo que vai dar tem que ser calculado, tem que ser pensado, porque a Série B tá logo ali, né? Então, qualquer desvio de foco, de finalidade, pode abalar as estruturas, né? Tanto dos jogadores, pode rachar Sim. grupo, como Poderia da até comissão afastar a própria técnica, torcida, né? a torcida Sim. também, o apoio da torcida, diretoria. Então agora tá pisando ali em ovos, né? Como dizem, né? Então tem que ter muito cuidado, porque é decisivo, né? São recursos altíssimos a Série B que o Paysandu está prestes a conseguir. Ele conseguindo o acesso, vai ter um caixa aí gordo ano que vem, vai dar para se estruturar, vai dar para dar uma respirada depois aí desse período aí de 5 anos na Série C? É isso? Foi em 2013. 2014 o último... Não, o Paysandu? O Paysandu. O Isso, Paysandu na Série caiu em C. 2018, né? Foi. Aí Isso. 2019, 20, 21, Isso. 22. Então aí Eu inclusive falei com o Lecheva um dia desse, o Van Dijk um dia desse, ele falou que o último acesso que o Paysandu teve da Série C para a Série B era ele que era o presidente. Então já tem um tempinho aí, né, que o Paysandu não consegue subir para a Série B. Vamos falar do Remo, do lado melancólico, triste, chateado, revoltado da Almirante Barroso. O Remo enfrentou o Botafogo de São Paulo com a esperança ainda de tentar um bom resultado lá e torcer contra Vitória e a Aparecidense, que estavam com a mesma pontuação que o Leão. Mas acabou que o Gerson Guzmão mudou todo o time, foi, como a gente fala, as 3 porradas, né, para ver se tentava ganhar. Ele foi pro Foi tudo ou pro tudo ou nada, nada, né? Foi pro tudo ou nada. Literalmente. Botou todo mundo que ainda não tinha jogado para jogar, né? Mudou tudo. Contratou aí um monte de gente. O Remo dizer até que nunca começa o jogou. jogo bem, parece que ia ali incomodar o Botafogo, acabou tomando um gol, aí as coisas desandaram, tomou o segundo, o Daniel Felipe ainda fez um ali quase no final do jogo, mas o Remo não teve forças, não teve qualidade também para superar o adversário e garantir essa classificação. E aí acabou que viu Vitória e Aparecidense, os dois times tomando a frente do Remo.
O Botafogo da Paraíba também, a filial azulina lá no Nordeste, ficou de fora. Então parece que, alguma coisa em comum tem aí, né? Eles são irmãos mesmo, né? Irmãos mesmo. São quase... Morreram abraçados. Semelhantes. Morreram muito abraçados. E aí toda a revolta da torcida do Remo, que é justa, claro, a torcida tá pegando no pé da diretoria. Como que vocês enxergam essa eliminação do Remo precoce, tá de férias, só volta ou ano que vem pro Parazão, ou esse ano, se a CBF, isso se... Tá? Não há nenhuma pista de que a CBF queira realizar a Copa Verde de 2022. Né? A gente só vai saber isso quando o Ricardo Gluckpol, o presidente da FPF, voltar lá do Rio de Janeiro. Ele está planejando a viagem para o dia 22 de setembro, né? Então a gente tem que esperar para saber se vai ter Copa Verde ou não. Até porque a gente está, nessa questão da Copa Verde, a gente está vivendo um momento que tem que ser uma coisa muito rápida. Porque dia 20 de novembro começa a Copa do Mundo, né? Então não tem como. Não tem, vai paralisar, ninguém vai paralisar um dia ainda. Então não tem como paralisar. Em relação ao Remo, eu acho que o planejamento do Remo para esse ano foi uma furada. Não foi legal, sabe? Deixou muito a desejar. Começou... Nada contra o Bonamigo, foi um cara que conseguiu o acesso do Remo. Depois de muitos anos, o Remo voltou para uma Série B. Só que trazer ele de volta não era o resultado, não era o que estava precisando naquele momento. Talvez tivesse que buscar outras opções. E aí, quando percebe que o barco já está indo, que a situação não está boa, que está afundando, chama quem? O Gerson Gusmão. Só que ele já tinha uma equipe montada no Botafogo. Lá ele tinha os homens de confiança. Ele já tinha quem ele queria. E outra coisa, se o Anderson Paraíba saiu de lá para vir para cá, tinha algum problema. Porque nem utilizar ele nas poucas vezes que ele utilizou, né, era bom. Nem aqui ele estava conseguindo utilizar direito. Ou seja, alguma coisa já não estava boa. Então, tudo isso foi acontecendo, todas essas situações foram ocorrendo e veio o resultado que era para ser. Sabe, eu acredito, eu fico triste, porque o Remo não merecia isso. Tem uma torcida maravilhosa. A gente vê, são pessoas que dão tudo que podem para o time, vão no estádio, lotam o estádio, sabe? Todos os jogos acreditam, mas vê essa situação lamentável. E é isso, é tentar reconstruir, vai ter meses para planejar e ver o que vai acontecer, né? Hoje, quando a gente está gravando agora o podcast, daqui a pouco vai ter uma coletiva de explicações do presidente. Vamos ver o que ele vai tentar dizer para a torcida, o que será possível e também prováveis dispensas que devem ocorrer, né? Já ocorreram, né? Já foram 3. Então, agora é o momento de se reconstruir e tentar buscar melhorar, porque a situação do jeito que tá, desse jeito não dá. Um time cair, sabe? O time conseguir, depois de muito tempo, um acesso, conseguiu chegar na Série B. Desde aquela Série B já teve problema quando não conseguiu marcar, não conseguiu fazer os pontos que precisava fazer. Chega no outro ano, repete o mesmo problema. Trocou de goleiro, sabe? O goleiro que era titular foi para reserva, que era ídolo, foi para reserva, fez um monte de mudança, mas nada disso funcionou. E aí eu pergunto, será que o problema era realmente o Vinícius? Eu acho que a torcida bate muito nessa questão do planejamento que a Andrea falou. Porque quem for puxar na memória, no início do ano, na mesma coletiva, acredito que hoje vão estar as mesmas pessoas que estiveram na coletiva do início do ano. O Fábio Bente, presidente do Remo, ele promete um elenco dos mais caros dessa Série C, se não o mais caro, tá? Um elenco que tinha nomes que poderiam facilmente estar jogando uma Série B, né? Tranquilamente. O próprio Shoa pode jogar uma Série B, o Brenner pode jogar uma Série B, o Leandro Carvalho poderia estar jogando uma Série B, o Rodrigo Pimpão tava, né? Tava, né? Série B. Iria disputar pelo Operário uma Série B. Ele promete um time que não só ia brigar pelo acesso, mas que ia brigar para conquistar o título. E aí no final da temporada, já pro Remo agora em agosto, na primeira quinzena de agosto, o Remo é eliminado da Série C e não viu o time liderar a fase de classificação por nenhuma rodada. Então, foi prometido muita coisa e foi entregue quase nada. Nem entrava uma vez ou outra na zona e saía. Exatamente. Na zona de classificação. Acho que o Remo não conseguiu ficar 3 rodadas seguidas na zona de classificação da Série C. Então, pro torcedor, isso deve ser muito frustrante e por isso todas essas cobranças em cima do Fábio Bente, né? Tem muita gente botando a culpa diretamente nele. E também, a diretoria de futebol que foi montada foi com nomes fortes. O Ney Pandolfo, né? O João Galvão, caras que
com um nome no futebol e que acho que essa questão do planejamento, muitos medalhões foram trazidos para o Remo. E acabou que era muita gente ganhando muito e ninguém conseguia entregar o que estava ganhando, né? Sim. Aconteceu uma coisa curiosa, né? Comparando até com Santa Cruz, que caiu. Não vai, o Santa Cruz não vai disputar o Santa mata-mata, Cruz né? tá sem série, né? Tá sem divisão. Tá sem divisão. Então, tipo, e eu acho que essa questão do Remo na Série C volta o filme na cabeça, né? Volta o pensamento, mais um ano, vamos voltar de novo. Eu tô falando dos torcedores, tá, gente? Vamos voltar mais um ano, vamos ter que sofrer mais um ano com fantasmas de estar numa Série C. Quanto tempo o Remo demorou pra voltar pra uma Série B? Foi Foram de 13 2008 até 2015. 13, 14. 11 anos. é. Não. O que tu Foram quebrou de 13. matemática, Carlen? Não, é porque eu vi um vídeo. 13, o pessoal, foram 13 anos. 13 anos. anos, pessoal chorando. Foi. Falando 14 anos. Não, 13 anos. Aí, tipo, se for contar com esse, né? Aí vai ter mais um. Mas foram 13 anos direto, né? Esperando pra voltar pra uma Série B. Por 7 meses. E aí, desse Não, daí... pra voltar pra Série B, a última Série B do Remo foi 2007. Então foi 14. Foi 14, 2007, tá certo. É porque eu tava pensando que era sem disputar o campeonato nacional. O Remo ficava ali na Sim. Série Não, mas D, eu, vai e tem volta esse e não cara, consegue 14 vaga. anos. Pois é, mas é isso que eu tô falando. E aí volta pra uma Série B, cai. E quanto tempo o Remo ficou numa Série C? Ixi, se Pois for parar pra é, isso que eu tô contar. falando. Aí fica todo esse pensamento na cabeça, né? E eu vi até uns dados recentemente dessas séries 6 que o Remo conseguiu desde o acesso em 2015, né, da D para C, só uma vez chegou no quadrangular para subir, que foi 2020. 2020 para subir para jogar Que foi 2021. um ano atípico. É. O ano... Nos outros anos, o Remo se classificou antigamente para o mata-mata, né, e depois para os quadrangulares. Então, É verdade. Um histórico muito ruim, né? A gente vê que é muito complexa essa questão da gestão no futebol, né? Porque a gente vê, por exemplo, o Paysandu oscilando, né? Técnico bom, Márcio Fernandes, mas mesmo assim oscilando. Aí a gente vê o clube do Remo, né, ali com grande expectativa. O Fábio anuncia nomes ali, referências, né, que poderiam estar jogando a Série B, mas traz um técnico, o Bonamigo, com o sentimento, né, do acesso do ano anterior, né? Com a confiança. Né? Isso, com esse sentimento, como se fosse como é o nome de superstição aquele? Uma figa, Né? um talismã. Um talismã, isso daí. Eu vejo mais isso, o Bonamigo, né? Como essa questão para apaziguar o rebaixamento, aí ele traz o Bonamigo para apaziguar ali a temperatura da torcida. Não, se ele levou o Remo à Série B, então ele vai levar de novo. Então, eu penso que foi mais isso, não uma questão tática, né? E, infelizmente, né? Todos creram nisso, mas infelizmente não aconteceu e ele teve que sair. Aí eu vejo o Clube do Remo nessa reta final aí, como a gente querendo estudar para a prova. Olha, a prova é amanhã, então tem que estudar toda a matéria do primeiro semestre, né? 10 capítulos, né? Tudo uma vez A só. prova é amanhã, na faculdade. Caramba, a prova é amanhã, não estudei nada. E agora? Tu não te planejou, tá acumulado de matéria para te estudar, para fazer uma prova, aí tu fica desesperado. Eu penso que foi essa questão até do técnico agora, no último jogo, né? Onde ele faz umas mudanças ali, que aí tu fica olhando assim, tomara que dê certo, tudo isso daí. E não deu certo, E né? não dá certo, O cara. estudo não... Infelizmente, essa trágica permanência aí, essa não classificação à segunda fase, né? Aí a gente vê o que falta para os nossos times a gente ter essa confiança no planejamento, na gestão, né? Para que possa trazer uma confiança. Porque agora o torcedor do Remo, ele fica duvidoso. Como é que vai ser o amanhã? Vai atrás, né? Com certeza, com a gestão. Aí eu lembro que eu entrevistei o presidente do Red Bull Bragantino, onde ele disse, olha, para melhorar o futebol lá na região norte, vocês têm que profissionalizar todos os departamentos. Não tem que ser um cara que vai só... ele tem uma segunda função paralela. Não, ele vai lá para o futebol, vai lá no departamento de futebol e exerce a função dele, mas no outro dia de manhã ele vai estar exercendo a função dele, que é advogado ou ele é empresário. Não, ele tem que viver aquilo
24 horas, tem que estar estudando, tem que fazer network, buscar contatos. Então ele tem que viver aquilo ali, tem que ser a profissão dele. Enquanto não se profissionalizar todos os departamentos de um time de futebol profissional, é difícil de você galgar outros patamares, né? E eu acho que às vezes a gente esbarra nisso, né, diversas vezes, ano após ano, a gente sabe disso. Os gestores daqui sabem disso, mas infelizmente a gente continua caindo nesse mesmo erro. E agora fica à espera, né? Já teve gente que já vazou, já foi até para outro time, foi jogar lá na Ponte Preta, né? O Remo anunciou no bid, saiu a rescisão com o Brenner, Bruno Alves e o Celcinho, lateral direito. E o Bruno Alves já indo pra Ponte Preta pra disputar uma Série B, Isso, né? sempre acontece. Eu lembro do Vitor Andrade, ano passado, quando ele fez aquela... Mas o Vitor Andrade deu um Andrade... azarzinho, viu? Ele se machucou feio, vai ficar aí 1 ano sem jogar, né? Aquele jogador, ano passado, na Série B, contra o Vasco... Foi o Vitor Andrade. Pois ele foi expulso. Foi expulso naquele jogo ali. E no mesmo jogo... Que o Remo tava vencendo o Vasco. Exato. Aí ele, no meio de campo, ele dá-lhe um... Já tava com amarelo. Tava com amarelo, dá uma tesoura no jogador do Vasco, é expulso. O Remo fica com na mesma noite, a assessoria manda lá o contrato rescindido. Não é mais jogador porque do foi Remo. a gota d'água, né? Aquilo foi a gota d'água, que não tinha sido a primeira vez. E o Remo ele já tava tinha ganhando feito outras aquela vezes, vitória no ali. momento. Eu Garantia creio que garantiu o Remo na Série B. Que ele vinha pra casa, já poderia estar com empate, pronto, tranquilo. Que foi igual aconteceu aqui, né? Agora na Série C. Isso. Teve gente que... O Remo perdeu pro Lanterna, o Remo perdeu pro Brasil. Em casa. Sabe? O Remo tava vencendo alto por 1-0, tomou a virada tomou a aqui, virada aqui. Então, tipo, ele foi jogadores perdendo pra vêm times que não de eram fora pra perder. E vão. E aí, quem fica com prejuízo é a torcida, com a encarnação Eu vi até da torcida meme de bicolor. torcedores do Remo. Fábio, não fica com raiva, tá? É torcida. Falando sobre a coletiva que vai ser daqui a pouquinho. O Fábio vai falar que a culpa foi dos jogadores e do Gerson Guzmão. Que a arbitragem prejudicou o Remo. Que a torcida só criticou e não ajudou. Que a torcida não fez sócio pra ajudar. E que agora o Remo precisa de dinheiro pra sobreviver o resto do ano. Ele pode tocar nesses pontos, né? O Fábio é bem recorrente quando ele pede a ajuda da torcida. Eu acho que o Remo ficou muito dependente da torcida desde a campanha do Bainão, para reestruturar o Bainão para o time receber os jogos. Mas... e na pandemia também, né? Tudo bem que a torcida tinha que ajudar quem conseguia ajudar. Mas o clube precisa procurar outros meios que não a torcida, né? Ainda mais numa situação como essa, onde o time cai de uma Série B, tem todo o status para brigar pelo acesso e não consegue brigar. Então, acho que a torcida agora vai ficar mais pé atrás ainda do que já estava, né? Vai ficar magoada, né? Fica sentida, porque viveu um bom momento da glória ali na Série B, que fez até uma campanha que deu gosto, né, de ver, mas acabou voltando para a Série C e nessa Série C não conseguiu nem se classificar para a próxima fase, nem... Agora que a gente começou o segundo semestre, já acabou as atividades aí do Remo nesse ano, então realmente a torcida um pouco chateada, um pouco sentida. Demora. Teve gente até que lembrou, né, que o Remo foi campeão da Copa Verde com um técnico emprestado, né? O Eduardo Batista, emprestado do Mirassol, que classificou em primeiro, né? Enfim, cenas para os próximos capítulos, né? Vamos ficar de olho nessa coletiva do Fábio hoje de tarde para ver o que ele vai dizer. Nas dispensas do Remo, provavelmente só vai começar as contratações lá para o final do ano, né? Já pensando no Parazão. Isso se o Ricardo não voltar com uma boa notícia de lá da CBF, falando que vamos ter Copa Verde, né? A gente fica na expectativa. E também acompanhar esses próximos passos do Paysandu, que estreia fora de casa contra o Vitória lá no Barradão, né? Jogo difícil, jogo com torcida ali fervendo no cangote do Papão. Eu acho só uma coisa. Em relação à Copa Verde, talvez a Copa Verde possa acontecer, mas só ano que vem. Vamos ver. Porque eu acho que vai ter que ter uma competição, porque uma das vagas para a terceira fase da Copa do Brasil depende disso, né? Vem de lá. Então vai ter que ter uma competição para colocar. Eu não sei acho o que ele também vai vai falar. ficar pro ano Então que vem eu isso acho daí. que vai ficar pro ano que vem. Não sei, né? Vamos esperar o Tipo, Ricardo antes do voltar estadual, de lá. vocês Vai acham? Porque a questão Como da era Copa, antes, né? vai voltar. Porque a questão da Copa tá em Durante- cima Eu praticamente, acho que né? vai ficar muito apertado, não sei nem como iria funcionar. Vai ficar com 2 meses aí pra fazer. Pois é, e eles já estão dispensando elenco, como é que vai montar elenco? Quem vai Mas se bem participar? que- Vai estar se numa bem reta que- final de uma Série B. Vila Nova não vai querer. Vila Nova tá lá embaixo na tabela. Os Tá times já estão brigando pra não desesperados, cair, entendeu? Eu acho que não sei. E não sei, agora, bora ao ver. mesmo tempo do quadrangular, né?
realmente, por vai exemplo, complicar o pra todo Paysandu mundo. vai se dividir em dois. Vai botar o Sub-23 pra jogar, os aspirantes. aspirantes. Mas Sub-23 do Paysandu não tá indo muito bem, né? Nos Alô, aspirantes. Dioguinho, hein? É a chance, hein? É a chance. Mas Não eu dá, acho que não seria dá. melhor pro ano que vem mesmo, como o Eu André acho falou. também. Bem no acho. início do ano, Porque né? esse ano, olha, Isso. esse ano todo mundo vai entrar de férias mais cedo. Correto. Estou Contexto falando do- no contexto do Brasil, né? Porque tudo termina dia 13, o pessoal já tem que estar lá na seleção, né? Reunido, 13 de novembro. Então, tudo vai terminar mais cedo aqui no Brasil. Lá na Europa, eles vão paralisar o campeonato para ter a Copa. É. Aqui não. Então, todo mundo vai estar de férias. Quando der, dia 25, já está todo mundo reunido para voltar. Porque suas férias foram dia 10 de novembro. É, Então, já dá para fazer alguma coisa, entendeu? já dá pra antecipar Já as dá pra coisas, antecipar. né? É uma maneira até dos clubes se planejarem. Então o planejamento vai ter. E joga a Copa Verde pro ano que vem. É no início da temporada, né? No início E da agora a temporada que vem. torcida do Remo torcendo para que a Copa Verde continue, né? Porque o calo deles com o Paysandu é dizer que O Paysandu tem 2 Copas Verdes, o Remo tem uma, é isso? não, que tem a Copa dos Campeões, que Ah, tá. como é que eles chamam? Torneio de verão, que nem existe mais, tá comemorando essas coisas. É, aí só agora venceu o vão Cruzeiro, Ah, comemorar. mas a Copa Verde já durou mais do que a Copa dos Campeões, né? Tem isso também, né? Já durou Mas mais. Tem mais história, né? Ah, mas a diferença é pouca. É que a Copa dos Campeões levava pra Libertadores. Só isso. Só isso, isso, né? Pô, Só quase isso. nada, pelo amor de Deus. Saudades, Realmente. inclusive, de quando a Copa Verde levava pra Sul-Americana, lembra? Foi 1 ou era 2 muito anos bom. só? Eu acho que foi, né? Bons Foi tempos. só 1 ou 2 anos que levava Alô, pra CBF, Sul-Americana. vamos. Então é isso, né? Pedro tá pedindo pra gente cortar já, foi quase Desculpa, 40 minutos Pedro. de podcast. Renata, não mata a gente, tá bom? Valeu, galera, muito obrigado, valeu, Andréia. Obrigada, valeu pelo convite. Valeu, Arlen. Valeu, Alexandre. Tava Valeu, tirando Gabi. foto, né, bicho? Valeu, Andréia. E valeu, Pedro. Valeu, Nosso... Gabi, muito obrigado. Valeu, obrigada. Semana que vem a gente tá de volta com a primeira rodada do Quadrangular. Valeu, galera. Um abraço, tamo junto. Ah, entra no nosso YouTube, tá? Ativa o sininho aqui embaixo, dá o joinha lá. Conteúdo gratuito, bicho. É conteúdo gratuito, é só entrar lá, youtube.com/romanewsoficial. Beleza? Se inscreve também no nosso canal. Vê os nossos outros programas, escuta os nossos outros podcasts aí no YouTube ou então no Spotify. Fechou? Valeu, um abraço.